lá! Sabe quando a gente pega um livro de história? A gente já parou para pensar em como ele é feito? Quer dizer, como é que alguém decide o que contar sobre séculos e séculos de acontecimentos de um país inteiro? Hoje a gente vai dar uma espiada nos bastidores desse trabalho para entender o tamanho do desafio que é narrar o passado. E para começar, olha só essa frase, que já vem direto do autor da obra que estamos analisando. Para ele, a tentativa de escrever uma história do Brasil é exatamente isso, uma tarefa pretensiosa e, aliás, impossível. Essa frase já dá o tom, né? Mostra a complexidade do que a gente vai discutir aqui. Então vamos lá. Por que seria uma tarefa impossível? Bom, porque o passado é infinito. Pensa só, são milhões de vidas, de eventos, de documentos, é literalmente um oceano de informações. E aí fica a grande questão, né? Se é impossível colocar tudo, como é que se conta, sei lá, 500 anos de história em algumas centenas de páginas? O que entra e, mais importante, o que fica de fora. Essa é a primeira e talvez a maior decisão que um historiador precisa tomar. Ok, então, diante desse quebra-cabeça gigantesco, como é que se avança? Pois é, existe um conceito-chave, uma ferramenta fundamental que o autor usa para conseguir navegar nesse mar de acontecimentos. O ponto crucial é este: todo e qualquer estudo histórico é um recorte. O que isso quer dizer? Que não é um espelho perfeito do passado, sabe? É uma construção. É uma seleção feita com um propósito. O historiador basicamente escolhe uma lente, um ângulo, para conseguir contar uma história que seja compreensível e que faça sentido. E claro, essa escolha não é aleatória, não é feita de qualquer jeito. O autor estabelece alguns critérios bem claros. Primeiro, priorizar o que é relevante, ou seja, selecionar aquilo que nos ajuda a entender o presente. Segundo, criar conexões. Em vez de só jogar um monte de fatos, o objetivo é mostrar como a economia, a política, a cultura, como tudo isso se amarra. E terceiro, e super importante, rejeitar a simples lista de datas e nomes. A meta é construir uma narrativa que tenha um porquê. Mas olha só, fazer um bom recorte não é só sobre o que incluir, é também, e talvez principalmente, sobre o que evitar. O autor se posiciona de forma bem clara contra algumas armadilhas, umas narrativas muito fáceis e simplistas que a gente ouve por aí. Ele aponta que existem duas grandes armadilhas, duas ideias muito populares quando se fala da história do Brasil. O curioso é que elas são opostas, mas, segundo ele, são igualmente incapazes de capturar a complexidade da coisa toda. De um lado, tem o que ele chama de mito do progresso. Aquela ideia otimista de que o país está sempre evoluindo, sempre caminhando para frente numa linha reta. Do outro lado, tem o mito da inércia, a visão pessimista de que nada nunca muda, que estamos presos para sempre nos mesmos problemas. O autor rejeita os dois. Ele busca um caminho que reconhece tanto o que permanece quanto o que se transforma. E isso nos leva a uma ideia ainda mais provocadora. Se a história é um recorte e precisa fugir de mitos, então ela não é só um conjunto de fatos, certo? Ela é algo muito mais dinâmico. Isso faz a gente questionar aquela percepção bem comum. Será que a história é um livro fechado, com uma verdade única lá dentro que a gente só precisa descobrir? Ou será que a coisa é um pouco diferente? A resposta por essa abordagem é que a história é, na verdade, um campo de debate vivo e constante. Não se trata de encontrar uma verdade final, mas sim de construir uma argumentação sólida com base em fontes, em dados, em interpretação. O trabalho do historiador é participar desse debate. E é aqui que a gente entende o objetivo final. Em vez de esconder as diferentes visões ou de apresentar uma única interpretação como se fosse a definitiva, a proposta é justamente o contrário. É trazer as controvérsias para o centro da discussão. É mostrar onde os especialistas discordam, quais são os debates que ainda estão rolando. Ok, mas no fim das contas, por que essa discussão toda sobre método, recortes e controvérsias é tão importante para quem não é historiador? Qual o sentido disso para a vida real? A resposta está aqui, em outra frase fundamental da obra. A história não é só sobre o passado. Ela é uma ferramenta essencial para a gente entender o mundo em que a gente vive e para atuar nele de forma consciente. Então, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? Primeiro, lembrar que toda história é uma seleção, e é sempre bom se perguntar o que pode ter ficado de fora. Segundo, desconfiar daquelas visões muito simples, seja de um otimismo exagerado ou de um pessimismo paralisante. Terceiro, entender o passado como um grande debate, não como uma lista de fatos indiscutíveis. E por fim, que aprender a ler a história de forma crítica nos torna cidadãos e cidadãs melhores. E para encerrar, fica aqui uma provocação.
Na próxima vez que a gente for ler um livro, assistir a um documentário ou ouvir uma história sobre o passado, vale a pena lembrar do tal do recorte e se perguntar, se toda história é um enquadramento, qual é a história que não está sendo contada, que está bem ali, do ladinho de fora do quadro. O que levou Portugal, um reino tão pequeno lá na pontinha da Europa, a se lançar nos oceanos e basicamente mudar o mapa do mundo? É essa história fascinante e cheia de reviravoltas que a gente vai desvendar agora. Sabe aquela imagem clássica dos livros de história? Ano de 1500. As caravelas portuguesas chegando, imponentes, nas praias do que a gente hoje conhece como Brasil. Pois é, essa cena é o ponto de partida para muita gente. Mas a verdade é que ela não conta nem metade da história. A grande pergunta é como? Como é que um reino pequeno conseguiu uma façanha dessas? E mais importante ainda, por quê? Para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. Porque a chegada no Brasil, na verdade, não foi o começo de nada. Foi o resultado final de uma jornada, olha, muito longa e bem complicada. Então, para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos dar uma olhada na crise gigantesca que estava rolando na Europa. Depois, a gente vai focar em Portugal e entender por que eles saíram na frente. Em seguida, vamos ver o que movia essa gente toda: ouro, glória, especiarias e, por fim, como a tecnologia da época tornou tudo isso possível. Pode parecer estranho, mas para entender a expansão marítima, o nosso primeiro passo não é olhar para o oceano, é olhar para a terra. Antes de Portugal se aventurar pelo mundo, a Europa inteira passou por uma crise tão profunda, mas tão profunda que abalou tudo e forçou uma mudança radical. Olha, o século XIV foi um caos, para não dizer outra coisa. Pensa só, tudo começa com uma fome generalizada, a Grande Fome lá em 1315. Logo depois, engata a Guerra dos 100 Anos, um conflito interminável. E aí, como se a situação já não estivesse ruim o suficiente, em 1347 chega a Peste Negra. A peste simplesmente varreu uma parte enorme da população europeia. Foi uma desgraça atrás da outra, uma verdadeira cascata de crises que mudou o continente para sempre. E qual foi o resultado de tudo isso? Bom, um continente arrasado. A população despencou, a economia parou, campos inteiros foram abandonados. Era um cenário de estagnação total. E é nesse desespero, nessa necessidade de encontrar uma saída, que surge a busca por qualquer coisa nova. Novos recursos, novas rotas comerciais, uma nova esperança, no fim das contas. Ok, então a Europa está um caos, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que Portugal, um reino pequeno ali no cantinho do mapa, por que foram eles que deram o primeiro passo? Por que não a França ou a Inglaterra, reinos muito maiores e teoricamente mais poderosos? A resposta, como a gente vai ver, está numa combinação única de fatores. O ponto-chave é o seguinte: enquanto as grandes potências europeias estavam ocupadas brigando entre si com guerras que não acabavam mais, Portugal já tinha feito a lição de casa. Depois da Revolução de 1383, o país se unificou, estava em paz, e essa estabilidade política foi o grande diferencial. Com a casa em ordem, eles podiam finalmente olhar para fora, para os horizontes. E não era só a paz interna. A própria geografia de Portugal era um convite à aventura. O país é basicamente uma varanda para o Atlântico. Diferente dos reinos que ficavam presos no mar Mediterrâneo, que já era super disputado, Portugal tinha o oceano inteiro pela frente. Isso deu aos portugueses uma experiência com navegação em mar aberto, que ninguém mais tinha na época. Então vamos recapitular a receita. A gente já tem 2 ingredientes importantíssimos: um país em paz e uma localização perfeita. Mas faltava o tempero principal, a motivação. O que de fato fez essa gente toda querer se arriscar no desconhecido? A resposta é que não foi uma coisa só, mas uma mistura poderosa de interesses. E o mais interessante é que era um projeto que unia todo mundo, cada um com o seu motivo. O rei, claro, queria dinheiro para fortalecer o poder dele. A nobreza queria honra, terras e, de quebra, lutar contra os infiéis em nome da fé. Os comerciantes, esses queriam o que comerciante sempre quer: novas rotas e lucros gigantescos. E até o povão via nisso uma chance, talvez a única, de ter uma vida melhor, de fugir da miséria. Ok, todo mundo queria ouro, isso é óbvio. Mas a gente não pode subestimar a importância das especiarias: pimenta, cravo, canela. Hoje a gente compra no supermercado, mas naquela época elas eram tipo o produto de luxo, o iPhone do século XV. E não era só para deixar a comida gostosa, não. Elas eram essenciais para conservar carne, lembrem-se, não existia geladeira, e também eram usadas como remédio. Valiam literalmente mais que ouro.
Mas, né, só querer não adiantava. Para buscar tudo isso no meio do oceano, era preciso ter as ferramentas certas. E foi aí que entrou uma verdadeira revolução tecnológica. O conhecimento sobre navegação e a construção de mapas como esse que a gente está vendo avançaram de um jeito impressionante. Dá para pensar nisso como o kit de sobrevivência dos navegadores. O hardware, digamos assim, eram as caravelas, um tipo de navio novo muito mais rápido, mais leve, que conseguia manobrar melhor perto da costa. Já o software eram os instrumentos novos, como o astrolábio, que ajudavam a se localizar pelas estrelas, além dos mapas que ficavam cada vez melhores. Com esse combo, os portugueses finalmente tiveram a confiança para ir além do que qualquer um já tinha ido. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. A chegada ao Brasil não foi um acaso. Não foi um "ops, achamos uma terra aqui". Foi a última peça de um quebra-cabeça que Portugal montou por quase 100 anos. Foi um processo lento, metódico, de ir descendo a costa da África, um pedacinho de cada vez. Essa jornada pela costa africana foi uma verdadeira saga. Começou lá em 1415, com a conquista de Ceuta. Depois, um marco super importante foi passar pelo Cabo Bojador, um lugar que todo mundo tinha medo. Décadas depois, em 1488, eles finalmente conseguem contornar o sul da África, no Cabo da Boa Esperança. E em 1498, chegam à Índia. Em cada ponto desses, eles iam aprendendo sobre os ventos, as correntes e estabelecendo postos comerciais. Foi um aprendizado contínuo. E, gente, não dá pra gente subestimar o quão brutalmente difíceis eram essas viagens. Esse mapa dá uma noção do tempo. Uma viagem podia levar 40, 60, até 90 dias só pra ir. Imagina passar 3 meses no mar, num barco de madeira, lidando com tempestade, comida estragando, doenças. Era uma prova de fogo, exigia uma coragem e uma habilidade absurdas. E é com toda essa bagagem, com quase um século de experiência, que a gente volta para o começo da nossa história. Março de 1500. De Lisboa, parte a frota mais impressionante que Portugal já tinha visto. 13 navios, mais de 1.000 homens, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. No papel, o objetivo era a Índia, seguindo a rota recém-inaugurada por Vasco da Gama. Só que, para pegar os ventos certos no Atlântico, a esquadra fez uma manobra bem aberta, uma grande curva para o sudoeste. E foi aí, bem longe da costa da África, que eles avistaram terra. Até hoje se discute, foi um acidente de percurso ou eles já sabiam que tinha algo ali e foram só confirmar. É um dos grandes mistérios da nossa história. Então, no fim das contas, a chegada dos portugueses ao Brasil está longe de ser um acaso. Foi a consequência direta de um século de crise, de muita ambição e de uma revolução tecnológica. Foi um evento que encerrou uma longa jornada de Portugal, sim, mas que ao mesmo tempo deu início a algo muito maior. O começo de um mundo globalizado, conectado de formas que nunca tinham sido antes. Um mundo que, para bem e para mal, mudou para sempre a história de todos nós. Pensa só, por mais de 300 anos, uma terra imensa foi sendo moldada não pela vontade de quem vivia aqui, mas pela busca de uma nação do outro lado do oceano por riquezas. Essa é a história do Brasil colonial. Uma história de ciclos econômicos que levaram à ocupação do litoral por interior, do açúcar para o ouro e que transformaram uma colônia em uma nação com uma identidade, digamos, bem complexa. Vamos mergulhar nessa jornada. Para a gente entender essa transformação toda, vamos dividir nossa conversa em 4 capítulos essenciais. Primeiro, a gente vai ver a chegada nesse novo mundo e a primeira grande riqueza, o pau-brasil. Depois vamos entrar na Era do Açúcar, um período que ficou conhecido como a doçura da escravidão. Daí, a gente parte para a febre do ouro, que mudou o mapa do Brasil. E, por fim, vamos ver como as correntes foram quebradas e o caminho para a independência foi trilhado. Agora, tenta se imaginar chegando aqui em 1500. O que se via não era uma nação, né? Era um continente, vasto, desconhecido. Os primeiros assentamentos portugueses eram exatamente isso que o mapa mostra. Pontinhos frágeis, espremidos numa faixa de litoral, com um interior misterioso e gigantesco se estendendo até onde a vista não alcançava. Então, a grande pergunta é, no meio dessa imensidão toda, o que foi que chamou a atenção dos portugueses? O que fez eles decidirem ficar? Olha, a verdade é que, no comecinho, o Brasil não era a prioridade. Longe disso. O grande negócio para Portugal era o comércio de especiarias lá na Ásia. Aquilo sim dava um dinheiro absurdo. O Brasil? Bom, o Brasil era visto mais como uma escala, sabe? Um ponto de apoio no caminho super longo até o Oriente. Só que essa visão mudou completamente quando encontraram um tesouro que ninguém estava esperando: o pau-brasil. Essa árvore, que soltava uma tinta de um vermelho vivo, era artigo de luxo na Europa para tingir tecidos.
E foi ela que não só deu o nome ao país, como também deu a primeira razão econômica para a colonização de fato. E como funcionava essa primeira economia? Era basicamente na base da troca, do escambo. Os portugueses montavam umas feitorias na costa e trocavam objetos de metal, como facas e machados, com os povos indígenas. Em troca, os indígenas cortavam e transportavam as toras de pau-brasil até os navios. Só que tinha um problema. O pau-brasil perto da costa começou a acabar. E para piorar, outros europeus, tipo os franceses, também estavam de olho na terra. Portugal precisava de um plano B, algo mais permanente e lucrativo. E isso nos leva ao segundo ciclo, que transformou tudo. A coroa portuguesa estava numa sinuca de bico. O pau-brasil já não era mais o mesmo negócio e a ameaça de invasão era real. A colônia precisava dar lucro e rápido. A questão era como? E a resposta que eles encontraram iria definir o destino do Brasil por séculos: açúcar. O solo do Nordeste, principalmente em Pernambuco e na Bahia, era perfeito para isso. E ali começaram a surgir os engenhos, que eram fazendas gigantescas, verdadeiras fábricas de açúcar a céu aberto. Ok, mas para tocar essa indústria gigantesca, precisava de gente. Muita gente trabalhando de sol a sol. E é aí que começa um dos capítulos mais brutais e sombrios dessa história. A primeira solução dos portugueses foi tentar escravizar os povos indígenas. Só que o ritmo de trabalho de uma plantação, aquele trabalho sem fim, repetitivo, era o oposto do modo de vida dos indígenas, que se baseava em ciclos da natureza e na subsistência. E claro, eles resistiram muito à escravidão. Mas a arma mais mortal dos europeus não foi a força, e sim as doenças. Gripe, sarampo, varíola. O simples contato trouxe vírus e bactérias contra os quais os povos nativos não tinham nenhuma defesa no corpo. O resultado foi um desastre, uma catástrofe demográfica que matou milhões. Então, com a população indígena dizimada e resistindo, os portugueses se viraram para o outro lado do Atlântico. Eles olharam para a África, e ali começou uma das maiores migrações forçadas de toda a história da humanidade. E os números, olha, os números são difíceis até de imaginar. Estima-se que 4 milhões de africanos foram sequestrados e trazidos à força para o Brasil. Homens, mulheres, crianças. Isso é mais gente do que qualquer outro país das Américas recebeu, transformando o Brasil no maior território escravista do Ocidente. O açúcar reinou absoluto por mais de um século. Mas, lá no finalzinho do século XVII, uma nova descoberta ia, mais uma vez, virar a colônia de cabeça para baixo. E quem encontrou essa nova riqueza foram os bandeirantes. Eram homens que saíam de São Paulo e se embrenhavam pelo sertão, caçando indígenas para escravizar e procurando metais preciosos. E depois de muito procurar, no final dos anos 1600, eles encontraram. E encontraram muito ouro. Essa corrida do ouro literalmente redesenhou o mapa do Brasil. Dá uma olhada na mudança. O foco, que antes era todo no litoral, de repente se desloca para o coração do continente. Foi uma migração interna gigantesca, todo mundo correndo atrás do sonho de enriquecer. E essa nova região, que não por acaso foi batizada de Minas Gerais, virou um novo centro econômico, político e cultural da colônia. Tudo acontecia lá. O impacto disso foi imenso. De repente, surgiram cidades no meio do nada, a população explodiu. O poder era tanto que a capital da colônia até mudou de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, para ficar mais perto e controlar melhor a saída do ouro. E claro, a coroa portuguesa apertou o cerco, cobrando impostos cada vez mais altos. Só que, como toda febre, a do ouro também passou. As minas começaram a se esgotar. E esse declínio econômico preparou o terreno para o último ato dessa longa história, a independência. Esse período foi muito agitado. Com o ouro diminuindo, a insatisfação cresceu. Começaram a pipocar revoltas, como a famosa Inconfidência Mineira. Mas o que realmente acelerou tudo foi um evento lá na Europa, as Guerras de Napoleão. O ponto de virada foi algo que ninguém poderia imaginar. Em 1808, fugindo do exército de Napoleão, toda a corte portuguesa, com rei, rainha e tudo, fez as malas e se mudou para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, o Império Europeu estava sendo governado a partir da sua colônia. O Brasil nunca mais seria o mesmo depois disso. Então, é claro que anos depois, quando Portugal quis que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, a elite que vivia aqui não aceitou, não tinha mais volta. A separação era inevitável e ela culminou no famoso grito de Dom Pedro: independência ou morte. E aqui a gente chega na grande questão que ficou, né?
O Brasil, finalmente, era uma nação independente. Mas independente para quem? Depois de 300 anos de uma economia baseada na extração e de uma sociedade construída sobre a escravidão, a nova nação nascia, mas a sua promessa de liberdade e de prosperidade, na prática, ainda estava muito longe de alcançar a imensa maioria do seu povo. Ok, então o Brasil declarou sua independência. Mas olha, a luta estava muito longe de terminar. A gente vai mergulhar agora nas 2 primeiras décadas da nação. E que décadas, hein? Um período de pura turbulência, de muita experimentação e conflito, com o país recém-nascido tentando assim desesperadamente encontrar o próprio rumo. Pois é, a independência em 1822 não foi um ponto final, foi mais um ponto de partida para uma luta nova e super complexa. Pensa bem, como é que se transforma uma colônia gigantesca, toda fragmentada, em um país de verdade, unificado e estável? Essa era a imensa questão que o Brasil tinha pela frente. A nossa história aqui vai ter meio que 2 partes, 2 atos. Primeiro a gente vai acompanhar o reinado de Dom Pedro I, desde a consolidação do poder dele até a sua queda, que foi bem abrupta. E depois? Bom, depois a gente vai explorar o que veio a seguir. O caótico período regencial, um verdadeiro vácuo de poder que, olha, quase desintegrou o Brasil. A primeira tarefa era bem básica, mas nada fácil: fazer a independência virar realidade. E isso queria dizer 2 coisas. Primeiro, garantir o controle de todo o território. E segundo, conseguir que o resto do mundo reconhecesse o Brasil como um país de verdade. E essa consolidação não foi um passeio no parque, não. Teve muita batalha para expulsar as últimas tropas portuguesas, principalmente lá na Bahia, em 1823. Ao mesmo tempo, a diplomacia corria por fora. Os Estados Unidos foram os primeirões a reconhecer o novo país, o que foi ótimo, mas a legitimação que realmente pesava só veio em 1825, quando a própria antiga metrópole, Portugal, finalmente aceitou a independência. Só que essa liberdade, ela teve um preço, e um preço bem alto. Para conseguir esse reconhecimento de Portugal, o Brasil teve que concordar em pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E como não tinha essa grana, o que o novo país fez? Pegou um empréstimo com a Inglaterra. Ou seja, o Brasil já começou sua vida soberana endividado. Bom, com a questão externa mais ou menos resolvida, o foco se voltou para dentro de casa. O desafio agora era outro: definir as regras do jogo. Sabe, como o Brasil ia ser governado? E foi exatamente aí que o primeiro grande conflito interno explodiu. A gente tinha, de um lado, a Assembleia Constituinte. Ela foi eleita para escrever a primeira Constituição, e a ideia era limitar o poder do monarca. Do outro lado estava o próprio imperador Dom Pedro I, que, vamos ser sinceros, não estava nem um pouco a fim de abrir mão da sua autoridade. O resultado desse impasse foi um ato de força. Em 1823, ele simplesmente dissolveu a Assembleia e, no ano seguinte, impôs a sua própria Constituição. E a peça central dessa nova Constituição era uma coisa bem peculiar: o poder moderador. Era um quarto poder, um mecanismo único que colocava o imperador acima de todos os outros 3, o executivo, o legislativo e o judiciário. Na prática, ele virava o juiz final da política nacional, com poder que era quase absoluto. Claro que essa concentração toda de poder não foi aceita pacificamente, né? Em várias partes do Brasil, essa Constituição de 1824 e o jeito autoritário de Dom Pedro foram vistos como uma traição. E a resposta para isso foi a rebelião armada. A Confederação do Equador foi o exemplo mais forte disso. O movimento, liderado por Pernambuco, uniu várias províncias do Nordeste num levante com ideais republicanos. Eles eram totalmente contra o poder centralizado do Dom Pedro. A reação do Império foi implacável, e a repressão terminou com a execução de seus líderes, incluindo o famosíssimo Frei Caneca. E para somar os problemas internos, veio um desastre do lado de fora. A Guerra da Cisplatina, travada contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje é Argentina, foi um conflito caríssimo, super impopular e que, no final das contas, terminou com a perda do território que virou o Uruguai. Isso acabou com os cofres do Império e arranhou ainda mais a imagem do imperador. Então, a gente tem uma combinação de autoritarismo, rebeliões sendo reprimidas com violência, uma crise econômica e uma guerra perdida. Era a tempestade perfeita. O apoio que Dom Pedro I tinha começou a desmoronar, e muito rápido. Olha, não foi uma coisa só que levou à queda dele. Foi uma verdadeira cascata de crises. A economia estava em frangalhos, a moeda perdendo valor, afetando a vida de todo mundo.
Politicamente, a tensão entre os brasileiros e os portugueses, que eram próximos ao imperador, era exclusiva. E o resultado de tudo isso, a reputação de Dom Pedro, foi para o chão. O estopim, a gota d'água, foi a famosa Noite das Garrafadas. Basicamente uma briga de rua generalizada lá no Rio de Janeiro entre quem apoiava Dom Pedro e quem era contra ele. Foi o sinal claríssimo de que a situação tinha ficado insustentável, sabe? O conflito político tinha transbordado para a violência nas ruas. Sem apoio político, sem apoio popular, Dom Pedro I simplesmente não tinha mais escolha. Em 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono. Deixou o poder para o filho dele, Pedro de Alcântara, que tinha só 5 anos de idade. O imperador voltou para a Europa, deixando para trás um país em crise e um herdeiro que era só uma criança. A saída do imperador, claro, deixou um vácuo de poder gigantesco. Com um herdeiro de 5 anos, o Brasil entrou num período totalmente único na sua história, a regência. O país ia ser governado por políticos eleitos até o jovem Pedro ter idade para assumir. Foi uma experiência política assim sem precedentes nas Américas. E sem a figura do imperador para centralizar tudo, a grande questão política da época veio à tona com uma força total. A pergunta era: o Brasil devia ser um estado centralizado, com todo o poder saindo do Rio de Janeiro, ou devia ser uma federação, dando mais autonomia para as províncias? E esse debate não ficou só no papo, não. Ele explodiu em uma série de revoltas regionais gigantescas e extremamente violentas. A regência foi, sem dúvida, o período mais instável de toda a história do Brasil. O país estava literalmente pegando fogo de norte a sul. E o mais impressionante é a diversidade dessas revoltas. Lá no norte, a cabanagem foi um levante popular mesmo, das camadas mais pobres da população, gente lutando por condições de vida melhores. Já lá no sul, a Guerra dos Farrapos foi liderada pela elite dos estancieiros, os grandes criadores de gado, e a motivação era principalmente econômica, como os altos impostos sobre o charque. A Guerra dos Farrapos, em particular, acabou se tornando a mais longa e a mais famosa de todas essas rebeliões. Ela durou 10 anos. Chegou até a proclamar uma república independente, a República Rio-Grandense. Isso só mostra o tamanho do descontentamento da elite local com as políticas que vinham do Rio de Janeiro. O custo humano dessa instabilidade toda foi brutal. A violência foi extrema. Para se ter uma ideia, só na cabanagem, estima-se que mais de 30 mil pessoas morreram. Isso era uma parte gigantesca da população da província do Pará na época. Foi uma verdadeira guerra civil em plena Amazônia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Esse período de caos total, com o país quase se desintegrando, foi um fracasso ou foi um momento crucial? Talvez tenha sido um crisol, uma prova de fogo, onde todas as tensões regionais, sociais e políticas foram expostas e combatidas, definindo, de um jeito muito doloroso, os contornos do que o Brasil viria a ser. É uma pergunta que continua ecoando na nossa história. Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história do Segundo Reinado no Brasil. Pensa só, um período de quase 50 anos que parecia a maior estabilidade sob o imperador Dom Pedro II, mas que, na verdade, já carregava ali as sementes da sua própria queda. Uma queda bem dramática, por sinal. O Brasil é o café, e o café é o negro. Essa frase anônima do século XIX é poderosa. Ela diz tudo. Para entender o império, a gente precisa olhar para essas duas coisas. De um lado, a riqueza gigantesca que o café gerava, do outro, a base brutal sobre a qual essa riqueza foi toda construída. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. Como é que esse gigante, que parecia tão sólido, tão estável, construído em cima do café e do trabalho escravo, simplesmente desmoronou? Para a gente entender isso, precisamos voltar lá para o comecinho do reinado do seu jovem imperador. Então, nossa história começa com a situação política da época em que Dom Pedro II, um adolescente ainda, assume o trono em 1840. Ele chega para, teoricamente, botar um fim num período de muita, mas muita instabilidade. E quando a gente fala adolescente, é adolescente mesmo. Com só 14 anos de idade, Pedro II foi coroado. Foi uma manobra política, sabe? Conhecida como o golpe da maioridade, feita pelo Partido Liberal para tentar estabilizar o país depois daquelas regências super turbulentas que quase racharam o Brasil no meio. Só que, logo depois da coroação, quem deu as cartas foram os políticos conservadores. Eles consolidaram o poder através do que ficou conhecido como regresso.
Basicamente, eles fortaleceram o governo central e a autoridade do imperador, voltando atrás em reformas mais liberais e, por exemplo, restaurando o Conselho de Estado. O poder ficou bem mais centralizado. Agora, aqui a gente chega num ponto muito curioso da política do Império. Tinha, sim, dois partidos, liberais e conservadores. Mas na prática, sabe aquela história de farinha do mesmo saco? Pois é, quando um ou o outro chegava no poder, agiam de forma tão parecida que ficava difícil distinguir. Não à toa, um político da época soltou a famosa frase: nada se assemelha mais a um Saquarema, que era o apelido do conservador, do que um Luzia, o liberal, no poder. Genial, né? Mas claro, toda essa estabilidade política precisava ser financiada por alguma coisa. E essa coisa era um motor econômico muito poderoso. Um motor movido por um único produto, o café. Vamos ver como ele acabou definindo o destino da nação inteira. A economia do Império foi ficando cada vez mais dependente do café. Os dados da época, como esses aqui, mostram um crescimento absurdo. O café deixou de ser só uma cultura importante para virar a espinha dorsal financeira do país. O próximo gráfico vai deixar isso ainda mais nítido. Olha só esse gráfico. Ele deixa tudo bem claro, né? A dependência econômica é cristalina. As exportações de café mais do que dobraram como porcentagem do total. Pularam de 24% para mais de 61% em 50 anos. É um salto gigantesco. E aqui está o ponto central de tudo isso, a verdade nua e crua. Toda essa economia do café, desde o plantio da sementinha até a exportação dos navios, dependia da instituição da escravidão. Simples assim, não tem como entender o Segundo Reinado sem entender esse fato. O fim do tráfico internacional de escravos foi um processo bem lento. Mesmo com o acordo com a Inglaterra, só em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que a coisa acabou de vez. Mas isso só mudou o problema de lugar. Criou-se um mercado interno de escravos, tirando gente do Nordeste e levando para o Sudeste. E claro, a longo prazo, isso gerou uma crise de mão de obra para os cafeicultores. Bom, agora a gente vai ver como o sistema imperial levou dois grandes choques. Primeiro, uma guerra externa devastadora. E, ao mesmo tempo, uma pressão interna cada vez maior por mudanças sociais. E quando a gente fala em guerra, a gente está falando da Guerra do Paraguai, um conflito que durou de 1864 até 70. Foi algo numa escala massiva, com impacto profundo em todos os países envolvidos, mas principalmente no Brasil. A guerra colocou a Tríplice Aliança, que era o Brasil, a Argentina e o Uruguai, contra o Paraguai. Foi um conflito brutal, sabe? Travado em terrenos super difíceis e com um custo humano que até hoje é difícil de calcular. As consequências dessa guerra foram transformadoras. Além do custo em vidas e dinheiro, ela criou algo novo e perigoso para a monarquia. Um exército forte, profissional e, o mais importante, politizado. Os oficiais voltaram do conflito se sentindo desvalorizados, mas com a cabeça cheia de ideias republicanas. Eles se tornaram uma força que, logo, ia ter um papel decisivo no destino do Império. E agora, a gente prepara o terreno para o colapso final. Vamos entender como as bases que sustentavam a monarquia simplesmente ruíram nas suas 2 últimas décadas. Para facilitar, é útil pensar na monarquia como um banquinho de 3 pernas. E o que aconteceu foi que o Império perdeu seus 3 principais pilares de apoio, um de cada vez. Com isso, a queda se tornou praticamente inevitável. O ano de 1888. Esse foi o momento decisivo. A princesa Isabel, que estava como regente, assinou a Lei Áurea. Finalmente, a escravidão era abolida no Brasil. Foi um ato de libertação gigantesco, histórico, mas que, ironicamente, acabou selando o destino do Império. E aqui está o pulo do gato. A consequência política da abolição foi devastadora para a monarquia. Seus aliados mais poderosos, os barões do café, se sentiram traídos por não receberem indenização. Então eles simplesmente abandonaram o imperador. Viraram o que a gente chama de republicanos de última hora. E as outras 2 pernas do banquinho cederam rapidinho também. Um conflito com a Igreja Católica por causa da maçonaria afastou o clero. Ao mesmo tempo, a insubordinação dos militares só crescia. Eles já se viam com os salvadores da pátria e desafiavam abertamente o governo. De repente, o regime imperial se viu completamente sozinho. O fim foi assim, rápido e sem derramamento de sangue. Um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depois o imperador que já estava doente, envelhecido, e proclamou a República. A família imperial foi para o exílio dias depois e assim terminava o Império do Brasil. O que nos leva à pergunta final.
A república era mesmo inevitável? Se a gente parar para pensar, ao perder suas 3 bases de apoio, os fazendeiros, a igreja e os militares, o império simplesmente ficou sem chão, sem sustentação nenhuma. As contradições internas de um regime que tentou se modernizar sem largar suas fundações antigas talvez tenham tornado seu colapso não apenas possível, mas uma certeza. Fica aí a reflexão. Em 1889, o Brasil virou a página, deixou de ser um império para se tornar uma república. Só que a promessa de mudança acabou esbarrando numa realidade bem mais complexa. Vamos juntos desvendar como por 41 anos uma máquina política muito poderosa, controlada por pouca gente, acabou moldando o futuro da nação. Olha só, a monarquia caiu quase que sem barulho em novembro de 1889. Mas e depois? O que vinha pela frente? O Brasil se viu numa verdadeira encruzilhada, e a pergunta que não queria calar era: quem é que ia mandar de verdade na nova república? A verdade é que os primeiros anos foram um verdadeiro campo de batalha. Não de armas, mas de ideias, de diferentes projetos de país. Basicamente, a gente tinha 2 grandes grupos. De um lado, os militares, muito influenciados por aquela ideia de positivismo, sabe? Eles queriam um governo central forte, com o lema Ordem e Progresso. Do outro lado, as poderosas elites do campo, principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O que eles queriam? O contrário. Uma república federativa que desse total autonomia para os seus estados. E quem levou a melhor nessa disputa? As elites regionais. A Constituição de 1891, que foi bem inspirada no modelo americano, deu uma autonomia gigantesca para os estados. Pensa só, eles podiam ter as próprias milícias e até pegar empréstimos no exterior por conta própria. Na prática, isso enfraqueceu demais o poder central e, plantou as sementes do sistema que a gente vai ver agora. Ok, então agora vamos mergulhar fundo para entender o sistema engenhoso que manteve um grupinho de oligarcas no controle do país por décadas. Agora presta atenção na genialidade, na simplicidade dessa máquina política. Era um ciclo perfeito de troca de favores. O presidente apoiava os governadores. Em troca, os governadores garantiam que só deputados leais a eles fossem eleitos. E no fim, esses deputados, lá no Congresso, apoiavam o presidente. Quer dizer, qualquer oposição era barrada na origem. Era um sistema praticamente à prova de falhas. E isso aqui mostra como essa máquina funcionava lá na base, lá no município. O poder ali estava na mão dos coronéis. Eram grandes fazendeiros que controlavam o que ficou conhecido como voto de cabresto. Eles trocavam votos por favores, tipo um emprego, um par de sapatos, ou quando isso não funcionava, usavam a intimidação mesmo. Eles eram a peça fundamental de todo o sistema. E o resultado disso tudo? Bom, uma democracia de mentirinha. O ponto crucial é que essa república funcionava como uma participação popular minúscula. A imensa maioria da população, incluindo mulheres, analfabetos, não votava. O que sobrava era um eleitorado de 2, 3%, que era muito fácil de ser controlado pelos coronéis. Tá, já entendemos a parte política da máquina. Mas e o combustível? O que economicamente alimentava tudo isso? A resposta está num produto só: o café. Por décadas, o Brasil não era só o maior produtor do mundo. O Brasil era o café. Para se ter uma ideia, cerca de 60% de tudo que o país vendia para o exterior vinha dos cafezais. Isso significa que o humor do mercado de café ditava o ritmo da economia, da política e, no fim das contas, do destino do Brasil. Pois é, e este gráfico aqui não deixa a menor dúvida. O café não só era o primeiro, ele superava com muita folga todos os outros produtos somados. Na prática, isso queria dizer que os interesses dos barões do café de São Paulo eram os interesses do próprio Estado brasileiro. O poder dos cafeicultores era tanto, mas tanto, que eles conseguiram uma coisa impensável: usar o governo para garantir os próprios lucros. Era tal política de valorização. Funcionava assim: se o preço do café caísse no mercado internacional, o governo brasileiro ia lá, pegar o dinheiro de todo mundo dos impostos e comprava um excesso de café para manter o preço lá em cima. Era basicamente socializar o prejuízo e privatizar o lucro. Mas é claro que um sistema tão rígido, tão excludente, não foi aceito de braços cruzados. Por todo o país começaram a surgir focos de revolta, de gente que não estava nada satisfeita. A oposição a essa república não veio de um lugar só, não. Ela estava pipocando em todo canto. Lá no sertão, a miséria, o abandono, geraram movimentos religiosos gigantescos. Nas cidades, que começavam a ter indústrias, os operários se organizavam em greves pedindo direitos básicos. O descontentamento era geral.
E esses focos de tensão viraram conflitos de verdade. Teve a Guerra de Canudos, uma revolta no sertão que foi esmagada pelo exército. Teve a revolta da vacina no Rio, uma explosão popular contra o autoritarismo do governo. A greve geral de 1917 que parou São Paulo. E talvez o mais perigoso de todos para a elite, o tenentismo, que foi uma rebelião que veio de dentro dos quartéis. O tenentismo foi um problema enorme para o sistema porque representou uma rachadura dentro de uma das bases do regime, as Forças Armadas. Eram jovens oficiais que denunciavam a corrupção, as fraudes nas eleições e exigiam reformas políticas profundas. Então vamos avançar um pouco no tempo, para os anos finais, para a gente ver como essa máquina toda finalmente quebrou. O golpe final veio de dentro do próprio sistema. A famosa política do café com leite, aquele acordo em que São Paulo e Minas Gerais se revezavam na presidência, foi para o espaço. Em 1929, o presidente, que era paulista, Washington Luiz, indicou outro paulista para ser o sucessor, o Júlio Prestes. Ele simplesmente ignorou a vez de Minas Gerais. E essa crise política se juntou a uma crise econômica devastadora. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929 fez o preço do café despencar. Então, com a economia em colapso e a elite rachada, o resultado da eleição de 1930, que, claro, foi fraudulenta e deu a vitória para o Júlio Prestes, foi o estopim que faltava para a Revolução. Em outubro de 1930, um movimento armado, liderado por Getúlio Vargas, o candidato que tinha perdido a eleição, marchou sobre a capital e tirou Washington Luiz do poder. Foi o fim. Um ponto final abrupto em 41 anos de Primeira República, que também ficou conhecida como República Velha. E aí fica a pergunta, né? A República Velha acabou mesmo em 1930? A máquina do poder foi desmontada, mas as suas engrenagens, o clientelismo, o poder dos interesses locais, essa distância enorme entre a elite política e o povo, será que elas desapareceram? Ou será que elas só se adaptaram e, de várias formas, continuam aí, moldando a política brasileira até hoje? Olha, tem um período na história do Brasil que é simplesmente fundamental para a gente entender o país hoje. São aqueles 15 anos, ali entre 1930 e 1945. Foi uma época de transformação, assim, radical mesmo. Tudo sob o comando de uma única figura, Getúlio Vargas. Ele basicamente redesenhou o poder, a economia e até a identidade do brasileiro. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que um homem só conseguiu mudar o Brasil para sempre? É isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Entender como essa figura que é super complexa, cheia de controvérsias, conseguiu juntar tanto poder nas mãos a ponto de demolir uma república inteira e construir um estado completamente novo no lugar. Então, para começar, uma coisa super importante. A Era Vargas não foi uma coisa só, um bloco único de 15 anos. Pelo contrário, a gente precisa dividir ela em 3 fases bem diferentes. Primeiro, veio o governo provisório, logo depois da Revolução. Depois, um período bem curto, o governo constitucional, que foi bem instável. E, por fim, a fase mais pesada, a ditadura do Estado Novo. Ok, então vamos para o começo de tudo. O cenário é o seguinte: o mundo inteiro está de joelhos por causa da crise de 1929. E o Brasil? Bom, o Brasil, que vivia basicamente de vender café, foi atingido em cheio, como um trem desgovernado. Esse caos econômico foi o estopim, o que abriu a porta para a revolução que viria a seguir. Pensa assim, a crise global quebrou a banca da elite brasileira. Aquela turma dos barões do café que mandava e desmandava na política há décadas, de repente ficou sem dinheiro. E sem dinheiro, o poder político deles foi junto. Isso deixou um buraco, um vácuo de poder gigantesco. E quem foi esperto o suficiente para pular nesse espaço? Getúlio Vargas. E assim que o Vargas assume o poder, ele não perde tempo. A missão número 1 dele era bem clara: desmontar toda a velha máquina política e concentrar o poder todo, tudinho, nas mãos dele. E ele fez isso de um jeito, rápido e implacável. E olha só a força dessas primeiras medidas. De uma canetada só, em novembro de 1930, ele fechou o Congresso Nacional, as assembleias estaduais, as câmaras municipais, tudo acabou. Os governadores eleitos foram para a rua, trocados por interventores, que eram homens da confiança dele. E, um ponto-chave, ele criou ministérios novos como o do trabalho e o da educação. Isso já era um sinal claro de para onde o vento ia soprar. Tudo bem, centralizar o poder na caneta é uma coisa. Agora, resolver o problemão da economia era outra história, né? E o coração do problema era o café. Tinha café saindo pelo ladrão, milhões de sacas encalhadas e o preço tinha ido lá para o chão. E aí, o que o novo governo ia fazer com esse abacaxi?
A solução foi chocante e totalmente sem precedentes. O governo decidiu comprar todo o estoque de café dos produtores e simplesmente queimar. Isso mesmo, botar fogo em tudo. Foram mais de 78 milhões de sacas de café queimadas. A ideia era diminuir a oferta para ver se o preço subia. Foi uma intervenção do Estado na economia numa escala que o Brasil nunca, jamais tinha visto. Beleza, superada essa primeira fase de choque, a gente avança um pouco no tempo para a fase constitucional, ali entre 34 e 37. Mas quem pensa que a coisa acalmou, se enganou feio. Foi um período de polarização política absurda. As grandes ideologias que estavam quebrando o pau no mundo todo, comunismo de um lado e o fascismo do outro, acharam aqui no Brasil um campo de batalha perfeito. Basicamente, a gente tinha dois extremos se enfrentando. De um lado, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, era uma frente de esquerda, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que juntava comunistas, socialistas, gente que queria reforma agrária. Do outro lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB. Eram, sem rodeios, os fascistas brasileiros, liderados pelo Plínio Salgado. Tinham lema Deus, Pátria e Família, tinham uniforme, saudação. O país estava literalmente rachado. E essa imagem aqui mostra bem o clima da época. É a capa da Panorama, uma revista dos integralistas. A propaganda era uma arma fundamental nessa guerra de ideias, e a AIB usava e abusava disso para espalhar seu discurso e conseguir mais gente para o lado deles, sempre batendo na tecla do nacionalismo, da tradição. E o Getúlio Vargas, que de bobo não tinha nada, olhou para todo esse caos e não viu um problema. Ele viu uma oportunidade de ouro. Essa briga toda entre esquerda e direita foi a desculpa perfeita que ele precisava para o seu grande golpe. Em 1937, ele usou o medo de uma suposta revolução comunista para simplesmente rasgar a Constituição e instalar uma ditadura de verdade, o Estado Novo. E aqui vem um detalhe inacreditável. A justificativa para o golpe foi uma mentira, uma fraude. O tal do Plano Cohen, que seria um plano detalhado dos comunistas para tomar o poder, era falso. Foi um documento forjado por militares que apoiavam o Vargas justamente para criar pânico na população e dar a ele a desculpa que ele precisava para fechar tudo e virar ditador. Com o Estado Novo instalado, o Brasil virou outro país. Uma nova Constituição, feita sob medida, deu poderes absolutos a Vargas. Partido político? Acabou. Todos foram proibidos. Imprensa livre? Nem pensar. A censura era pesadíssima. E para controlar a narrativa, foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que trabalhava dia e noite para construir a imagem do Vargas como o pai dos pobres. Mas e a economia? Bom, aqui tem um ponto bem interessante. Olha só esses números. Enquanto a agricultura crescia pouquinho, coisa de 1,7% ao ano, a indústria disparou, um crescimento de mais de 11%. O Estado Novo forçou a industrialização do país, mudando a cara da nossa economia para sempre. O Brasil deixou de ser só um país agrícola para virar uma nação industrial. E isso, claro, teve consequências por décadas. Só que, no fim das contas, foi um evento lá de fora, internacional, que acabou selando o destino do Estado Novo. A Segunda Guerra Mundial. E ela criou uma contradição que ficou simplesmente impossível pro Vargas sustentar. O Brasil entrou na guerra do lado dos aliados, ou seja, foi lutar contra as ditaduras fascistas lá na Europa. E essa foto aqui é muito simbólica. São os soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, os famosos pracinhas. Eles foram mandados para a Itália com uma missão muito clara: lutar pela democracia e pela liberdade. Enquanto aqui no Brasil a gente vivia sob uma ditadura. Percebe a ironia? É um paradoxo gigantesco. Como é que pode um país que não tem democracia mandar seus filhos para morrer lutando pela democracia dos outros? Essa contradição ficou escancarada, não dava mais para esconder. E essa hipocrisia começou a comer as bases do regime por dentro. E claro, essa situação deu muita força para quem era contra o Vargas aqui dentro. Começaram a surgir manifestos pedindo a volta da democracia, como o famoso Manifesto dos Mineiros. A sociedade civil voltou a se organizar, novos partidos políticos começaram a se formar, a panela de pressão foi aumentando, até que, no final de 1945, os mesmos militares que botaram o Vargas no poder em 37 foram lá e tiraram ele. 15 anos. Pode não parecer muito tempo, mas foram 15 anos que viraram o Brasil de cabeça para baixo. O impacto foi profundo e dura até hoje. Então, o que ficou de tudo isso? Qual é o legado? Bom, ficou um Estado muito mais forte, mais centralizado. Ficaram as bases da nossa indústria, que mudou a economia para sempre. E ficou, talvez, o legado mais famoso e que mexe com a vida de todo mundo: a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Uma legislação que, com mudanças, claro,
tá aí até hoje. E tudo isso nos traz de volta à grande questão. Afinal, quem foi Getúlio Vargas? Um herói modernizador, o pai dos pobres? Ou um ditador oportunista que acabou com as liberdades? Essa dualidade, essa pergunta sem resposta fácil, talvez seja o maior legado dele. Um debate que, no fundo, é sobre as próprias contradições do Brasil e que, com certeza, continua muito, mas muito vivo. Hoje a gente vai mergulhar num período da história brasileira que é fascinante, cheio de esperança, muita turbulência e, no fim, um desfecho bem dramático. Vamos analisar de perto essa frágil democracia que o Brasil teve entre duas ditaduras, de 1945 a 1964, para tentar entender como uma nação que buscava tanto a liberdade viu esse sonho ser interrompido. Bom, tudo começa aqui, em 1945. Depois de 15 anos de um governo autoritário, o então ditador Getúlio Vargas é tirado do poder. E o que estava no ar? Uma promessa muito forte, a chance de finalmente construir uma nova era democrática para o Brasil. Para a gente entender como é que tudo desmoronou, vamos seguir essa jornada, passando pelos principais governos, pelos momentos mais decisivos que levaram o país do otimismo lá do começo até a crise e o colapso final da democracia. Então, o primeiro passo para essa nova era foi fundamental. Em 1945, os mesmos militares que tiraram o Vargas do poder, o que é bem interessante, entregaram o governo para um civil. E essa atitude abriu o caminho para se criar uma nova Constituição em 1946, que seria a base de todo esse sonho democrático. E olha, no papel, a nova Constituição de 46 parecia um modelo de democracia liberal. Ela garantia direitos, de separação de poderes, mas, ao mesmo tempo, ela manteve um sistema em que os sindicatos continuavam muito atrelados ao Estado, uma herança direta da era Vargas. Ou seja, essa estrutura toda foi construída num terreno, digamos, bem estável, com umas tensões políticas profundas que estavam só esperando para aparecer. E quem foi o primeiro líder eleito dessa nova democracia? Ironicamente, um general, Eurico Gaspar Dutra. O governo dele daria o tom inicial, tentando navegar nas águas bem turbulentas do mundo que tinha acabado de sair da Segunda Guerra. A grande briga na economia do governo Dutra era basicamente essa. De um lado, a turma do liberalismo, que queria abrir as portas para a importação. Do outro, os nacionalistas, que defendiam a proteção da indústria nacional. Dutra apostou no liberalismo, mas a consequência foi rápida e bem severa. As reservas de moeda estrangeira do país simplesmente evaporaram. Já no cenário internacional, a posição do Dutra foi claríssima. O Brasil se alinhou firmemente com os Estados Unidos na Guerra Fria que estava começando. E aqui dentro, isso significou uma repressão bem dura contra a esquerda e principalmente contra o Partido Comunista. E aí, numa daquelas reviravoltas que só a história consegue criar, o mesmo homem que tinha sido deposto como ditador 5 anos antes, Getúlio Vargas, está de volta. Mas dessa vez, ele não voltou pela força, ele voltou pelo voto popular. E não foi uma volta qualquer. A dimensão desse retorno é impressionante. Com quase metade dos votos, Vargas provou que a conexão dele com as massas trabalhadoras continuava incrivelmente forte, consolidando ele como um dos maiores fenômenos populistas do Brasil. Só que a volta do Vargas escancarou uma rachadura gigante dentro das Forças Armadas. De um lado, os nacionalistas, que queriam um Brasil industrial e soberano. Do outro, aqueles alinhados com os Estados Unidos, que viam esse nacionalismo todo como uma grande ameaça. E esse conflito, bom, ele ia ser o pavio de muitas crises que estavam por vir. E toda essa tensão foi crescendo, até explodir na grande crise do governo Vargas. Como a gente vê aqui, as pressões foram aumentando a partir de 53, a situação ficou insustentável em agosto de 54, quando uma tentativa de assassinato contra o maior opositor dele, o Carlos Lacerda, acabou sendo ligada ao pessoal do palácio. O tiro saiu pela culatra de uma forma espetacular. Pressionado, recebendo um ultimato dos militares para renunciar, Vargas tomou a decisão mais drástica de todas. Ele tirou a própria vida. E com esse ato, transformou a sua derrota política num martírio poderoso que ecoou na política brasileira por décadas e décadas. Depois da tragédia, do choque do suicídio de Vargas, o Brasil vira a página e entra num capítulo de um otimismo e de uma ambição sem precedentes, a era de Juscelino Kubitschek, o nosso JK. O governo JK pode ser resumido basicamente nessa promessa aqui, nesse slogan poderoso, a ideia de fazer o Brasil avançar 50 anos de progresso em apenas 5 anos de governo.
E o grande símbolo, a joia da coroa desse projeto audacioso, foi a construção de uma capital inteiramente nova, Brasília, erguida do zero, no coração do país. Era a materialização de um sonho, um Brasil moderno, novo, que olhava sem medo para o futuro. Mas, todo esse crescimento acelerado, financiado com muita dívida, muito dinheiro novo sendo impresso, ele veio com um preço, e um preço bem alto. A inflação, que já era um fantasma, como a gente pode ver nesses dados aí do período anterior, simplesmente disparou durante o governo JK. Virou uma bomba relógio econômica para os presidentes que vieram depois. Pois é, aquele otimismo todo dos anos JK, bom, ele não durou muito. Logo ele deu lugar a uma instabilidade enorme, com os próximos presidentes tendo que lidar com a conta da economia e com uma polarização política que só aumentava. E a crise que levaria ao fim da democracia começou de um jeito, olha, muito esquisito. O presidente Jânio Quadros, que foi eleito para moralizar o país, renunciou, do nada, depois de só 7 meses, deixando um vácuo de poder. O problema? O vice dele era João Goulart, que era visto com uma desconfiança gigantesca pelos militares. E isso mergulhou o Brasil numa crise institucional gravíssima. O governo do Goulart, então, foi uma escalada de tensão. Primeiro, ele assume, mas com poderes bem limitados. Depois, ele recupera o poder total. E aí, a tentativa dele de fazer as famosas reformas de base, que eram bem radicais para a época, junto com uma economia que estava em frangalhos e todo o medo da Guerra Fria, foi o passo final. Juntando tudo isso, a gente tinha a tempestade perfeita para uma intervenção militar. E foi o que aconteceu. Em 31 de março de 1964, os tanques foram para as ruas. Aquele experimento democrático de 18 anos chegava ao fim com um golpe militar. E esse ato deu início a uma ditadura que duraria mais de 20 anos, mudando para sempre o curso da nossa história. E fica a pergunta, Olhando para trás, o que foi essa Quarta República? Foi um projeto que já nasceu para dar errado, cheio de problemas internos que tornaram o colapso inevitável? Ou foi uma experiência democrática que tinha futuro, mas que foi interrompida de forma trágica por um golpe? É uma reflexão importante que fica até hoje. Vamos dar uma olhada de perto em um período que mutou o Brasil para sempre. Entre 1964 e 1968, uma série de eventos transformou o país. A gente vai analisar, com base nos fatos, como a democracia brasileira foi sendo desmontada, peça por peça, até culminar num regime de linha dura. Para a gente entender o que aconteceu, precisamos voltar para o começo dos anos 60. O Brasil, naquela época, estava numa encruzilhada. De um lado, tinha uma galera pedindo reformas sociais, mudanças profundas. Do outro, setores mais conservadores que olhavam para tudo isso e viam uma ameaça. Essa foto aqui, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela diz tudo, É o retrato perfeito de um país rachado ao meio. Bom, para entender o golpe, primeiro a gente precisa mergulhar no clima daquela época. O país estava fervendo, sabe? Dividido por um conflito que empurrava todo mundo, pouco a pouco, para a beira de uma crise gigantesca. E no centro de toda essa tensão estava o presidente João Goulart, o Jango. Ele tinha um plano bem ambicioso, as chamadas reformas de base. Pensa só, reforma agrária, mudanças no sistema bancário. Para os setores conservadores, para os militares e para os grandes empresários, isso soava como um alerta vermelho, uma guinada perigosa para a esquerda. Era algo que eles definitivamente não estavam dispostos a aceitar. A gota d'água veio de dentro das próprias Forças Armadas. Aconteceu uma revolta de marinheiros e fuzileiros navais lá no Rio de Janeiro. Para os comandantes militares, aquilo foi uma quebra de hierarquia inaceitável. Para a ala mais radical, a linha dura, essa foi a justificativa perfeita, o empurrão que faltava para intervir. E então, a intervenção aconteceu. O que veio a seguir não foi um processo lento, não. Foi uma tomada de poder que se desenrolou com uma velocidade e uma coordenação, impressionantes. O que realmente chama a atenção aqui é a rapidez com que tudo aconteceu. No dia 31 de março, as tropas começam a marchar. Em menos de 48 horas, o presidente já estava fugindo da capital, o Congresso declarou o cargo vago e o Jango partiu para o exílio. O governo democrático simplesmente desmoronou sem nenhuma resistência militar de peso. Com o poder nas mãos, o novo regime precisava de um jeito de legalizar o que eles estavam fazendo, de firmar sua autoridade. E a ferramenta para isso foi uma série de decretos que, na prática, passavam por cima da Constituição da época. E aqui a gente chega num conceito-chave, o ato institucional, o famoso AI. Na visão do regime, os AIs não eram decretos comuns.
Eles eram a própria voz da revolução. Na prática, isso significava que eles podiam reescrever qualquer lei, se colocando acima da própria Constituição. Era como dizer, as regras antigas não valem mais, agora quem faz as regras somos nós. E o primeiro deles, o AI-1, já chegou com o pé na porta. Foi devastador. Ele permitiu que o novo governo, de uma canetada só, fizesse uma limpa na oposição. Com base nele, suspenderam direitos políticos de um monte de gente, cassaram mandatos, demitiram funcionários e o ponto crucial. Foi o AI-1 que abriu caminho para a eleição indireta do general Castelo Branco para a presidência. Nos primeiros anos, o regime militar mostrou duas caras bem diferentes. Uma de uma suposta modernização econômica, e a outra de uma repressão política que só crescia e se tornava mais sistemática. Do lado da economia, o governo teve um sucesso que não dá para negar. O Plano de Ação Econômica do governo, o PAEG, conseguiu botar um freio numa inflação que estava fora de controle. Olha só os números. A inflação, que era de quase 92% em 64, caiu para uns 24% em 67. Para muita gente, isso parecia um sinal de ordem e de progresso. Só que, e esse é o pulo do gato, para os militares a estabilidade econômica não era só um objetivo, era a justificativa para o autoritarismo. O argumento era que, para ter ordem nos números da economia, era preciso acabar com a desordem nas ruas e na política. E a prova disso veio logo em 1965. O governo permitiu eleições diretas para governador, mas quando a oposição ganhou em estados super importantes como a Guanabara e Minas Gerais, a linha dura militar encarou isso como uma afronta. A resposta foi assim, imediata e bem dura. E aí a gente entra no que parece uma escada do endurecimento. O AI-2 acabou com todos os partidos que existiam e criou um sistema com só dois, a Arena, do governo, e o MDB, que era uma oposição controlada. E também tornou a eleição para presidente indireta. Logo depois, o AI-3 fez a mesma coisa com a eleição para governador. Degrau por degrau, o espaço democrático ia sendo sufocado. A essa altura, a panela de pressão estava prestes a explodir. A tensão entre uma sociedade cada vez mais insatisfeita e um regime cada vez mais fechado estava chegando no limite. A gente entra agora na rota de colisão que levou ao ato mais duro de toda a ditadura. O ano de 1968 foi um verdadeiro barril de pólvora. A morte do estudante Edson Luiz pela polícia militar causou uma onda de protestos gigantescos, como a famosa passeata dos 100 mil. Ao mesmo tempo, operários começaram greves importantes e uma frente política bem ampla que juntava até antigos rivais pedia a volta da democracia. A oposição estava em toda parte. A desculpa final que o regime precisava para endurecer de vez veio do Congresso. Um deputado, o Márcio Moreira Alves, fez um discurso que os militares consideraram uma ofensa. O governo exigiu que o Congresso tirasse a imunidade dele para que ele fosse processado. E o Congresso, num último suspiro de independência, disse não. A resposta do regime foi o ato institucional número 5. O AI-5 não foi só mais um ato. Ele foi, na verdade, um golpe dentro do golpe. Foi o ponto a partir do qual não tinha mais volta. O poder do AI-5 era quase total. Ele dava ao presidente autoridade para fechar o Congresso, para cassar o mandato de qualquer político, suspender os direitos de qualquer cidadão, intervir onde quisesse. E o mais grave de tudo, ele suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Isso, na prática, legalizava a prisão arbitrária e abriu as portas para a tortura virar uma prática sistemática. Foi o fim de qualquer aparência de democracia. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Analisando esses 4 anos, a gente vê uma escalada. Cada crise foi respondida com mais repressão, e cada ato de repressão acabava gerando uma nova crise. Fica a reflexão de como o movimento que dizia que ia salvar a democracia acabou, na verdade, destruindo ela por completo. Imagina só um país vivendo, ao mesmo tempo, um sonho e um pesadelo. Pois é. De um lado, uma prosperidade econômica que parecia um verdadeiro milagre. Do outro, uma repressão política brutal, das mais duras. Essa é a história de um dos períodos mais complexos e contraditórios do Brasil. Uma época em que duas realidades completamente diferentes disputavam o destino da nação. Para a gente entender essa era, é fundamental olhar para os dois lados da moeda. De um, o que ficou conhecido como milagre brasileiro, com crescimento econômico que sinceramente assombrou o mundo. E do outro, os anos de chumbo, um período de violência e de supressão de qualquer tipo de oposição ao regime militar.
E essa dualidade toda, ela foi a marca registrada do governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, que assumiu o poder lá em outubro de 1969. O mandato dele personificou esses dois extremos, sabe? Levou tanto o crescimento econômico quanto a repressão aos seus auges. A estrutura do poder foi dividida de um jeito bem estratégico. Para os militares, ficou o controle da administração e, claro, da segurança. A economia, essa ficou nas mãos do ministro da Fazenda, Delfim Neto, que foi o grande arquiteto do milagre. E a articulação política era gerenciada pelo chefe da Casa Civil, que ficava ali equilibrando as complexas relações de poder da época. E tudo isso nos leva à pergunta central. Como é que esses dois Brasis, que parecem tão opostos, puderam coexistir? Como o barulho das novas fábricas e das grandes obras não abafou os gritos que vinham dos porões da ditadura? Bom, para tentar responder a isso, vamos primeiro dar uma olhada no lado, digamos, luminoso da história, o famoso milagre brasileiro. O número é realmente impressionante, um crescimento médio de mais de 11% ao ano. Isso foi impulsionado por grandes obras do governo, muito crédito na praça e um cenário internacional favorável. Era um dos maiores crescimentos do mundo na época. E, claro, isso gerou um sentimento de euforia, de orgulho nacional, que serviu como a principal justificativa do regime para seu poder e para os seus métodos. E essa euforia toda foi capturada perfeitamente por esse slogan, que embalou a vitória do tricampeonato mundial de futebol em 1970. A propaganda do governo usou muito, o sucesso no esporte e na economia para criar uma imagem de um país unido, imparável, que marchava rumo ao futuro. Um dos principais motores desse crescimento todo foi a indústria automobilística. Impulsionada por muito capital internacional, ela se expandiu massivamente. Carros novos, estradas novas, tudo isso se tornou a imagem visível da modernização e do progresso que o governo tanto promovia. A filosofia por trás de tudo isso foi resumida nesta famosa frase do Delfim Neto. A ideia era bem simples: priorizar o crescimento a qualquer custo, mesmo que isso significasse aumentar a desigualdade social. Primeiro, o bolo precisava crescer. A divisão era uma promessa que ficaria para o futuro. Certo. Agora, a gente precisa ir para o outro Brasil, aquele que existia nas sombras do milagre econômico. O Brasil dos anos de chumbo. E no coração dessa repressão estava o DOI-CODE. E olha, não era só um órgão de inteligência, não. Ele era o centro nervoso da máquina de tortura do Estado. O lugar para onde opositores políticos eram levados para serem interrogados, torturados e, muitas vezes, desaparecerem para sempre. É importante entender que a repressão não era aleatória. Era uma política de Estado, sistemática, organizada. A junta militar que veio antes do Médici já tinha endurecido o regime, mas foi no governo dele que a violência atingiu seu pico. Eles chegaram a criar leis que buscavam dar uma aparência de legalidade para atos como o banimento e até a pena de morte. As táticas eram variadas e brutais. O Estado sequestrava, bania seus próprios cidadãos, executava sumariamente e perseguia de forma implacável qualquer foco de resistência, fosse armado ou não. O objetivo era muito claro: eliminar toda e qualquer forma de oposição. Mas um sistema com dois Brasis tão opostos não poderia durar para sempre. E lá por meados da década de 70, as rachaduras no regime começaram a aparecer. Isso levou a uma nova fase, já sob o presidente Ernesto Geisel, o sucessor do Médici. A chamada abertura política não foi um processo linear, de jeito nenhum. Foi um verdadeiro cabo de guerra. Em 74, a oposição teve uma vitória eleitoral surpreendente. Em 75, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog chocou o país e uniu muitas vozes contra a ditadura. Mas a resposta do regime foi dura, como o Pacote de Abril de 77, que mostrava que os militares ainda davam as cartas. Eram como 2 passos para frente, 1 para trás. A estratégia do regime era muito clara. A abertura seria conduzida por eles e nos termos deles. A ideia era liberalizar só o suficiente para aliviar a pressão interna e externa, mas sem nunca perder o controle do processo e, claro, sem arriscar o poder. No fim das contas, a base econômica do milagre se mostrou tão frágil quanto a paz política. E o colapso dessa base econômica convergiu com os pedidos cada vez mais altos por liberdade, selando o destino do regime. O golpe inicial veio de fora. A crise do petróleo de 1973 fez os preços dispararem no mundo todo e atingiu em cheio o coração do modelo brasileiro, que dependia de energia importada barata e de um fluxo contínuo de empréstimos internacionais para poder continuar crescendo.
A consequência fica bem clara neste gráfico. Para manter a máquina funcionando, o Brasil se endividou pesadamente. A dívida externa mais do que dobrou em apenas 6 anos. Isso criou uma verdadeira bomba relógio fiscal. E o resultado final foi o caos. Em 1984, a inflação anual chegou a 223%. Os preços mudavam todos os dias. O poder de compra do salário simplesmente evaporou. Para a maioria da população, o milagre tinha se transformado num verdadeiro pesadelo econômico. E foi nesse cenário de crise que a sociedade civil, que ficou silenciada por tanto tempo, ressurgiu com uma força incrível. Sindicatos rurais e urbanos se reorganizaram, greves gigantescas pararam o coração industrial do país e novos partidos políticos surgiram para canalizar todo esse descontentamento e exigir mudanças. No final, as duas narrativas se uniram. O milagre econômico, que era a grande propaganda do regime, ruiu. E a repressão política já não conseguia mais conter a imensa pressão por democracia. O regime estava nu, sem sua base de apoio e sem sua justificativa. A história desse período no Brasil deixa uma reflexão muito forte. Revela um paradoxo poderoso sobre a relação entre desenvolvimento e democracia. E deixa uma pergunta no ar. Qual é o verdadeiro preço do progresso construído sobre o silêncio? E o que acontece quando essa conta finalmente chega? Olha, hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos momentos talvez mais dramáticos da história do Brasil, sabe? Aquela transição do regime militar para a democracia. Pensa só, depois de 20 anos de repressão, de desafios econômicos gigantescos, de repente surge um tempo de muita esperança. Uma nação inteira indo para a rua e, ao mesmo tempo, aquelas batalhas super intensas rolando lá nos bastidores do poder. Então, para a gente entender essa história, a gente dividiu tudo em 5 partes, 5 atos. Primeiro, a gente vai ver as primeiras rachaduras no regime. Depois, o grito do povo pedindo diretas já. Aí a gente entra nas negociações políticas, na batalha a portas fechadas, analisa a eleição que acabou acontecendo e, por fim, a gente chega naquele desfecho trágico, super inesperado, que marcou o comecinho dessa nova era. Bom, vamos lá. Ato 1. As primeiras fissuras. Tudo começa a mudar de verdade, assim, de um jeito mais visível, lá em 1982. Naquele ano, rolaram umas eleições que, olha, ainda eram bem controladas pelo regime, claro, mas elas abriram uma brecha, sabe? Um espaço super importante para a oposição finalmente começar a respirar. E que brecha era essa? Pela primeira vez em 17 anos. 17 anos! O voto direto para governador estava de volta. Isso não era só uma eleição, né? Era muito mais. Era um sinal, um verdadeiro teste de força, tanto para o regime quanto para todo mundo que pedia a volta da democracia. E o resultado? Bom, não foi um nocaute, sabe? Foi um resultado complexo. A oposição não levou tudo, mas as vitórias que ela teve foram, uau, muito importantes. Eles ganharam governos de estados gigantescos como São Paulo, Minas Gerais e conseguiram uma bancada bem forte na Câmara dos Deputados. E isso mostrou uma coisa, mesmo com as regras do jogo feitas para favorecer o governo, tipo o tal do voto vinculado, que era uma regra que te obrigava a votar só em candidatos do mesmo partido para tudo, mesmo com isso, o poder do regime já estava assim, enfraquecendo. Pois é. O resultado de 82 deu aquele gás para a oposição, né? Mas o próximo capítulo dessa história não ia ser decidido nas urnas, ia ser nas ruas. Um movimento popular, gente como nunca se tinha visto, alimentado por anos e anos de crise econômica e um desejo imenso por liberdade. Esse movimento estava prestes a tomar o Brasil de assalto. E o que essa gente toda pedia? A demanda era simples, direta e, nossa, muito poderosa. O direito de votar para presidente. A campanha Diretas Já virou o canal para toda a frustração e toda a esperança de um país inteiro. E quando a gente fala que o país foi para as ruas, não é modo de dizer, não. A gente está falando de uma escala impressionante. Milhões de pessoas. Comícios gigantescos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todas as capitais. Era literalmente a sociedade inteira se unindo num coro só. O objetivo por trás disso tudo era muito claro, muito político. A estratégia era simples, usar toda essa pressão popular gigantesca para forçar o Congresso a aprovar uma mudança na Constituição, a famosa Emenda Dante de Oliveira. Era o único jeito, a única forma de garantir que o povo pudesse votar direto para presidente. Só que, enquanto as ruas estavam lá, pulsando de esperança, a decisão de verdade, aquela que ia valer, ia acontecer bem longe de todo mundo, lá nos corredores do poder, em Brasília. E aí veio o grande balde de água fria. A emenda não passou.
Por muito pouco, faltaram alguns votos. A frustração no país inteiro foi imensa. E ficou decidido. A eleição para presidente em 1985 seria de novo indireta. Tá, mas o que era esse sistema afinal? O tal do colégio eleitoral. Funciona assim. Em vez de milhões de brasileiros votando, apenas 686 políticos tinham o poder de escolher o próximo presidente do Brasil. Era basicamente o mecanismo que o regime tinha criado para se manter no controle, né? E aqui o conflito fica muito claro, né? De um lado, o que a nação inteira gritava nas ruas, voto direto. Do outro, a realidade política que foi imposta, o voto indireto. A luta pela democracia ia ter que mudar de estratégia. Com a derrota da emenda, a oposição teve que se reorganizar. O pensamento foi, ok, a gente não conseguiu mudar as regras do jogo, então o que a gente faz? A gente vai ter que vencer o jogo usando as regras deles. E a nova estratégia foi super pragmática. Foi criada a Aliança Democrática. Pensa numa grande coalizão que juntou a oposição com gente que estava insatisfeita dentro do próprio partido do governo. Todo mundo junto com um único objetivo: conseguir os votos necessários lá dentro do colégio eleitoral. E olha só quem eram os candidatos. De um lado, Tancredo Neves, um político mais moderado, respeitado, uma figura que conseguia conversar com todo mundo. Do outro, Paulo Maluf, o candidato do regime. Mas o ponto-chave, o pulo do gato, foi uma briga feia dentro do partido do governo, o PDS. Essa racha interna foi fatal para o regime e, no fim das contas, abriu caminho para a vitória do Tancredo. E o resultado da votação no colégio eleitoral foi uma vitória esmagadora. Tancredo Neves conseguiu 480 votos. 480 contra 180 do Maluf. A oposição tinha conseguido o impensável. De forma indireta, elegeu o primeiro presidente civil em 21 anos. Essa citação aqui resume perfeitamente o que foi essa vitória. Não foi aquela vitória popular, sabe? Sonhada nas ruas com as diretas já, mas foi uma manobra política brilhante que usou as próprias armas do adversário para derrotá-lo. O autoritarismo foi vencido por dentro do sistema dele. O país inteiro estava celebrando. A esperança finalmente tinha sido renovada. Mas a história do Brasil, como a gente sabe, adora uma reviravolta. E ela estava preparando uma última, que é transformar toda aquela euforia num drama nacional. Olha só essa sequência de eventos de tirar o fôlego. O país acompanhou tudo angustiado por 38 dias. A alegria da eleição virou apreensão, e a apreensão, no fim, virou tragédia. O presidente, que era o símbolo dessa nova era, ele não chegou nem a tomar posse. Com a morte de Tancredo, o que a Constituição mandava foi feito. O vice dele, José Sarney, assumiu. E aqui tem um detalhe importante. O Sarney era um político que veio do antigo partido do regime, mas que tinha rompido e se juntado à Aliança Democrática. De repente, de forma totalmente inesperada, era ele quem tinha a tarefa de guiar o Brasil de volta à democracia. E as ruas? As ruas se encheram de novo. Só que dessa vez não era para protestar. As mesmas ruas que gritaram diretas já, agora estavam tomadas pelo luto. Foi uma comoção nacional, assim, muito profunda. Um adeus a um líder que, na verdade, nunca chegou a governar, mas que representava toda a esperança de um novo começo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A transição brasileira foi conquistada, sim, mas ela já nasceu marcada por uma perda, por um luto. E aí fica a pergunta, como é que um início assim, sabe? No meio da esperança e da tragédia, como é que isso acabou moldando o caminho tão complexo e por vezes tão sinuoso da democracia no Brasil? Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais complexos, mais contraditórios da história recente do Brasil. É uma época que começou com aquela esperança, sabe? O fim da ditadura militar, mas que logo de cara mergulhou numa desordem, numa crise econômica que ninguém imaginava. Pois é, estamos falando do governo de José Sarney, uma transição que, de um jeito ou de outro, mudou o Brasil que a gente conhece hoje. Vamos entender como é que tudo isso aconteceu. O recorte é esse aqui, ó, de 1985 a 1989. De um lado, a imagem da ditadura finalmente caindo, a promessa de uma nova Constituição, do outro, uma incerteza econômica gigantesca. Foram só 5 anos, mas nossa, que 5 anos! Foram eles que definiram as regras do jogo político e os traumas econômicos que o Brasil carregaria por décadas. Para a gente conseguir entender essa era tão complicada, vamos separar nossa análise em 4 atos, ok? Primeiro, como uma tragédia levou a uma presidência que ninguém esperava.
Depois, a gente vê a aposta arriscadíssima para tentar domar a inflação. Aí, o nascimento da nossa Constituição atual, bem no meio do caos, e por fim, a gente tenta chegar a um veredito sobre o legado desses anos. Então vamos lá, começando pelo início, que já foi pra lá de dramático. O Brasil, em 1985, era uma nação que estava saindo de mais de 20 anos de regime militar. Tinha muita esperança no ar, claro, mas o terreno político e econômico era frágil demais. A nova era democrática já começou marcada por uma tragédia. Tancredo Neves, que era o grande herói da transição, ficou doente e morreu antes mesmo de assumir a presidência. E no lugar dele, quem assume? O vice, José Sarney. Só que aqui tem um detalhe crucial. O Sarney era um político que veio do antigo regime, um aliado de última hora da oposição. Ou seja, ele herdou o poder sem ter sido a escolha direta do povo, o que deixou ele politicamente muito vulnerável desde o primeiro dia. E os desafios que ele pegou pela frente eram gigantes. Sarney herdou o que se chamava de entulho autoritário, que eram as leis e as instituições da ditadura que ainda estavam valendo. Ao mesmo tempo, ele não tinha assim uma autoridade total sobre a própria base política. A sociedade nas ruas pedia mais e mais liberdades, e para piorar tudo, a economia era uma verdadeira bomba-relógio prestes a explodir. E o monstro que assombrava todo mundo tinha nome: hiperinflação. Só para ter uma ideia, em 1985, os preços subiram, na média, mais de 230%. Imagina só ir ao supermercado e os preços mudarem de um dia para o outro. Era essa a realidade. Com a economia em queda livre, não dava para ter medida pequena. O governo precisava de uma atitude drástica. E foi exatamente o que fizeram, com um plano que literalmente parou o país e entrou para a história. Essa era a pergunta que valia o futuro do país. A inflação parecia um monstro que se alimentava de si mesmo, sabe? Os preços subiam hoje porque todo mundo já esperava que fossem subir amanhã. Os economistas deram um nome para isso: inflação inercial. Um ciclo vicioso que parecia impossível de quebrar. E a solução encontrada foi o Plano Cruzado, uma terapia de choque mesmo. A lógica era até simples. Se a inflação se alimenta da expectativa de que vai ter mais inflação, o único jeito de matar isso era congelar tudo de uma vez só, quebrando essa tal inércia na marra. O plano tinha 3 pilares bem radicais. Primeiro, uma moeda nova, o cruzado, que cortava 3 zeros do antigo cruzeiro. Segundo, e o mais impressionante, o congelamento total de preços, salários e aluguéis. E terceiro, o fim da correção monetária, aquele mecanismo que reajustava tudo pela inflação do passado e que só alimentava o ciclo vicioso. A ideia era desligar a máquina de uma vez. Aí veio o ponto-chave, o apelo popular. O presidente foi para a TV e pediu que cada cidadão virasse um fiscal dos preços. E não é que o povo abraçou a causa? As pessoas iam aos supermercados com tabelinhas de preço e denunciavam quem aumentasse qualquer centavo. Foi uma euforia nacional, uma coisa de louco. Só que o sonho durou pouco. Esse slide aqui mostra perfeitamente a reviravolta. A euforia no começo levou a um boom de consumo, todo mundo comprando, mas com os preços congelados, os produtos começaram a sumir das prateleiras. Aí surgiu o tal do ágio, que era a cobrança por fora. E como era de se esperar, a inflação voltou. E voltou com muito mais força. E o colapso foi muito rápido, como essa linha do tempo mostra bem. Em fevereiro de 86, o lançamento foi um sucesso absurdo. Em novembro, essa popularidade toda se converteu numa vitória esmagadora do partido do governo nas eleições. Mas, olha só, apenas 3 meses depois, em fevereiro de 87, a festa acabou. Com o plano já em ruínas, o Brasil declarou moratória da dívida externa. O sonho tinha virado um pesadelo. Mas olha que curioso. Enquanto esse caos econômico todo tomava conta do país, um outro processo muito mais silencioso, mas fundamental, estava acontecendo lá em Brasília. Longe das prateleiras vazias, os políticos estavam construindo as bases da nossa democracia moderna. É isso. No meio daquela confusão econômica toda, a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu. Era uma tarefa, assim, histórica. Criar uma nova Constituição do zero para substituir a que tinha sido imposta pelo regime militar. E o resultado, que saiu em 1988, foi um marco. A Constituição Cidadana, como foi apelidada, expandiu muitos direitos sociais, garantiu liberdades, criou ferramentas importantes como o habeas data, reconheceu direitos dos povos indígenas e, algo fundamental, estendeu o direito de voto aos analfabetos. Foi, sem dúvida, o maior legado daquele período. Certo, então qual é o balanço final desses anos? Foi um fracasso econômico que acabou ofuscando o sucesso político ou a história mais complexa? Para a gente entender melhor esse legado, uma comparação ajuda bastante.
Uma forma bem interessante de avaliar a transição brasileira é comparar com a da Espanha, que aconteceu mais ou menos na mesma época. Olha as diferenças aqui na tabela. Enquanto a Espanha teve uma liderança forte no rei e um grande pacto social para guiar o processo, o Brasil, bom, não teve nem uma coisa nem outra. E talvez o ponto mais importante. Lá na Espanha, as velhas elites foram afastadas. Aqui no Brasil, muitas delas continuaram bem influentes no poder. E aqui a gente chega no veredito. A transição do Sarney, sim, conseguiu acabar com o regime autoritário, mas ela falhou em fazer uma ruptura completa com o passado. Sem um grande acordo nacional, práticas políticas antigas como o clientelismo, aquela troca de favores por apoio, e a corrupção continuaram ali, minando as novas instituições democráticas que estavam nascendo. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Os anos Sarney foram uma vitória falha, cheia de erros, ou foram o primeiro passo, caótico sim, mas indispensável, nessa longa e talvez ainda inacabada jornada da democracia brasileira? A resposta, quem sabe, seja um pouco das duas coisas. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa das transformações mais, rápidas e profundas que um país já viu no século XX. Sério, entre 1950 e 1980, o Brasil basicamente se reinventou. E a gente vai entender direitinho como isso aconteceu. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só colocar um cenário do lado do outro. Pensa só, em 1950, o Brasil era um país rural, agrícola, sabe? A cara do Brasil era o café. Agora, avança só 30 aninhos no tempo. E pronto. Em 1980, a gente está falando de um país industrializado, com a maioria da população nas cidades. Foi uma mudança, sísmica. Tudo isso em uma única geração. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que um dos maiores países do mundo se reinventa de um jeito tão rápido? Quais foram os motores por trás de uma transformação tão radical? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pelo começo, olhando para as dimensões dessa mudança. A parte humana, a parte geográfica. E olha, só os números já contam uma história impressionante. Eles dão a dimensão do que estava para acontecer. Vamos lá. Em 1950, o Brasil tinha quase 52 milhões de pessoas. Esse é o nosso ponto de partida, tá? Um país já gigante, mas com uma população que, acredite, ainda ia explodir. E que explosão foi essa? Pensa bem, em só 40 anos, a população quase triplicou. A gente pulou para mais de 146 milhões de pessoas em 1990. É claro que um crescimento desses, tão rápido, criou uma pressão gigantesca e acabou sendo um dos principais motores de toda essa transformação. Só que não é só sobre o número de pessoas. Essa população toda não ficou parada. Pelo contrário, ela se moveu, e muito. A migração interna foi, talvez, o primeiro grande motor de toda essa mudança, redesenhando completamente o mapa do Brasil. Vamos ver como foi isso. E o movimento tinha uma direção muito clara, sabe? Foi um êxodo massivo de gente saindo do Nordeste, de Minas Gerais, e indo todo mundo para o Centro-Sul. E o que atraía tanta gente? Bom, era a promessa de terra nova na fronteira agrícola e, principalmente, os empregos que estavam pipocando nas novas indústrias. E para a gente ter uma noção do que isso significa, pega só o estado do Paraná. Sozinho, ele recebeu quase 1 milhão de imigrantes numa única década, entre 1950 e 1960. É muita gente. A escala desse movimento humano foi algo realmente fora do comum. E claro, essa multidão de gente se movendo pelo país não aconteceu do nada. Estava tudo ligado a uma outra revolução, talvez ainda mais profunda, a econômica. Foi aí que o Brasil deixou de vez de ser um país agrário para se tornar uma potência industrial. Bom, essa tabela aqui resume essa história toda em números. Ela mostra de onde vinha o dinheiro do país, sabe, a contribuição de cada setor para o PIB. Fica de olho em como os números mudam, e mudam muito, de 1950 para 1985. Vamos lá. Em 1950, o setor primário, que é basicamente agricultura e extração de matéria-prima, era responsável por quase 1/4 de toda a economia. A indústria, que é o setor secundário, tinha um peso bem parecido. Ou seja, era uma economia ainda com o pé fincado na terra, literalmente. Agora, olha o pulo que a gente dá para 1985. A mudança é gritante. O setor primário, o da agricultura, encolheu para menos de 10% do PIB. Enquanto isso, a indústria, cresceu para mais de 1/3.
Aqui, não tem dúvida, o Brasil tinha virado um país industrial. E o grande símbolo de toda essa virada foi, sem dúvida, o café. Pensa bem, o produto que era a cara do Brasil durante tanto tempo, viu sua importância nas exportações despencar, de quase 64% em 1950 para pouquinho mais de 12% em 1980. O antigo rei da economia brasileira estava perdendo a coroa. E olha, essa mudança não ficou só no papel, nos gráficos, não. A própria paisagem do campo brasileiro mudou. Imagina só, cafezais enormes sendo arrancados para dar lugar a outras plantações, como soja, laranja, coisas que a nova agroindústria precisava. O cheiro do campo mudou. Ok, então a economia se industrializou, o campo se modernizou. Qual foi a consequência mais óbvia e visível de tudo isso? O crescimento absurdo das cidades. O Brasil estava virando uma nação de gente urbana. Esse gráfico aqui é impressionante. Pensa comigo, em 1940, só 16% da população morava em cidade. Agora, avança para 1980. Pela primeira vez na história, a maioria dos brasileiros, mais da metade, 51,5%, vivia em áreas urbanas. O país literalmente virou de cabeça para baixo em 40 anos. Só que toda essa história de modernização, de crescimento acelerado, tem um lado B. Um lado bem mais sombrio, porque todo esse progresso ele não chegou para todo mundo do mesmo jeito. E isso criou um paradoxo, uma contradição, que define o Brasil até hoje. Vamos olhar primeiro a parte boa, os pontos positivos. E sim, eles existiram. A gente teve melhoras gigantescas em indicadores sociais. A expectativa de vida no Sudeste, por exemplo, deu um salto de mais de 20 anos nesse período. Isso é um sinal claríssimo de progresso na saúde, na qualidade de vida, pelo menos para uma parte importante da população. Mas aí vem o contraste. Em 1983, os 10% mais ricos do Brasil concentravam quase metade de toda a renda do país. Metade. É um nível de concentração de riqueza que é francamente chocante. E aqui está o ponto central da questão. Esse tal milagre econômico brasileiro foi, na verdade, construído em cima de uma base de desigualdade social extrema. Ele acabou criando uma nação que era e ainda é profundamente dividida. Para a gente entender que isso não era normal, essa tabela comparativa coloca o Brasil no cenário mundial. E olha, a nossa distribuição de renda se destacava, mas pelo lado negativo. A gente era mais desigual não só que os países ricos, mas também que os nossos próprios vizinhos aqui na América Latina. E o problema não era só o dinheiro. Essa desigualdade aparecia em outras áreas também. Em indicadores sociais super importantes, tipo analfabetismo, o Brasil também ficava para trás. Isso mostra que o crescimento da economia não virou automaticamente desenvolvimento social para todo mundo. E é assim que a gente chega no final com uma pergunta que continua ecoando até hoje. A transformação do Brasil entre 1950 e 1980 foi, sem a menor dúvida, um milagre de crescimento, de modernização. Mas a grande questão que fica no ar é: foi um milagre para quem? Pensa só, no finalzinho do século XX, o mundo virou de cabeça para baixo. Não foi uma mudancinha qualquer, foi uma reconfiguração completa. E para o Brasil? Bom, para nós, essa transformação global bateu de frente com uma crise interna que já era gigantesca. Foi literalmente a tempestade perfeita. A gente vai entender agora como esses dois furacões, um vindo de fora e outro de dentro, se encontraram. Para a gente desenrolar essa história, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nas mudanças gigantescas que aconteceram no mundo todo. Depois, a gente vê como a ordem política antiga desmoronou. Aí, a gente foca de vez na crise específica aqui do Brasil e, para fechar, na difícil busca por um novo rumo. Então, naquelas últimas 3 décadas do século XX, as regras do jogo mudaram completamente. E a grande força que moveu todas as peças nesse tabuleiro foi, sem dúvida, a economia. A tal da globalização deixou de ser só uma ideia e virou algo concreto, do dia a dia. Olha que exemplo prático. A jornada de uma única peça de roupa. O fio saía da Indonésia, virava tecido lá na Índia, era costurado e virava roupa na Tailândia, para só então ser vendido na Alemanha. É uma loucura, né? Uma lógica econômica totalmente nova. E essa nova ordem tinha algumas regras bem claras. A produção não tinha mais fronteiras, a busca por mão de obra barata era global e incansável, e o mundo começou a se reorganizar em blocos de poder econômico, como a Comunidade Econômica Europeia. Basicamente, um novo mapa mundi econômico estava sendo desenhado.
E como se não bastasse, acontecia ao mesmo tempo uma terceira revolução industrial. Esquece as velhas fábricas. A gente está falando de informática, robótica, automação. A informação virou a principal matéria-prima. Foi uma mudança tecnológica brutal. Agora a gente sai um pouco da economia e mergulha na política. Porque a Revolução Econômica veio de mãos dadas com uma ruptura política que foi igualmente dramática. Uma coisa está totalmente amarrada na outra. O mundo deixou de ser aquela briga de dois gigantes, sabe? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. O poder que era bipolar se tornou multipolar, com vários novos jogadores importantes na mesa. E com o fim desse conflito ideológico, uma ideia ganhou uma força avassaladora, a da economia de mercado, com um Estado bem menor. Essa mudança foi tão forte que teve um efeito, quase psicológico em muitos países. Tem uma frase da época que descreve isso perfeitamente. Muitas nações em desenvolvimento se sentiram como se tivessem passado de vítimas do imperialismo para órfãos abandonados. Quer dizer, de repente elas pareciam não ter mais um lugar estratégico nesse novo mundo. Ficaram à deriva. É exatamente aí que a coisa fica séria para o Brasil. Porque toda essa ventania global não chegou aqui num mar de tranquilidade. Pelo contrário, ela bateu de frente com uma crise interna que já era gigantesca. O que se viu nas cidades brasileiras foi um retrato do caos. Um crescimento urbano totalmente desordenado, transporte público que não dava conta, poluição absurda, violência explodindo e, talvez o mais triste, uma infância abandonada, totalmente exposta a todo tipo de risco. Era um colapso social visível a olho nu. E a raiz de muito desse problema? O próprio Estado. A análise da fonte é dura. O Estado brasileiro, desde os anos 80, já estava quebrado. Um Estado incapaz de investir, de definir prioridades para o país, de prover o básico para a população. Estava, nas palavras da fonte, dilapidado. Então, o Brasil ficou preso numa verdadeira sinuca de bico. De um lado, a pressão para se modernizar, abrir a economia, competir nesse novo mundo. Do outro, uma ferida social interna gigantesca que não parava de sangrar. Como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não tinha resposta fácil. Pois é. No meio dessa tempestade toda, o Brasil precisava de alguma forma achar um rumo, uma saída. Mas o caminho era tudo menos claro. A grande pergunta, então, é: por onde começar? O que se faz diante de um cenário desses, tão complexo, tão esmagador? E algumas medidas começaram a ser tomadas, umas bem difíceis, aliás. A economia foi aberta, as tarifas de importação caíram, o Mercosul foi criado para integrar a região, mas a instabilidade política continuava imensa. O impeachment do presidente Collor em 92 é um maior exemplo disso. Foi uma prova de que as instituições democráticas funcionavam, mas também um sinal da profundidade da crise. Mas e sempre tem um mas, né? Tomar as primeiras medidas não significava resolver o problema. A fonte, que é de 1993, deixa isso bem claro. O caminho a seguir ainda era muito, muito complicado. O clima geral era de incerteza e a esperança, honestamente, andava embaixo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja a mais importante. Olhar para essa luta do Brasil nos anos 90 nos faz perceber que a adaptação a uma nova ordem mundial, a busca de uma nação por seu caminho, isso nunca termina de verdade, né? É um processo contínuo, uma busca que talvez seja permanente.